Capítulo 3. O encontro no saguão da guilda. No momento em que a porta se fechou, uma notificação apareceu. Saguão da guilda tutorial. Esta é uma zona segura. Aviso: os cronômetros de nível continuam ativos. Eu não devia ter deixado você entrar, Mordecai disse, torcendo suas mãos peludas. Examinei a criatura rato. Ele vestia um colete preto e calças azuis. Tinha um par de sandálias bem gastas nos pés. Uma caixa de informações surgiu. Mordecai, vândalo rato. Nível 50. Mestre de guilda deste salão. Este é um NPC não combatente. Vândalos são os mais espertos, rápidos e feios da raça ratoide. Embora não sejam tão bombados quanto um bruto rato, ou tão, vou te torrar com bola de fogo, quanto um xamã rato, vândalos ratos oferecem o melhor dos dois mundos. Eles são fisicamente fortes e têm uma compreensão decente de magia. Eu fechei a caixa. Através da porta, eu ainda podia ouvir o rangido da maquinaria goblin do lado de fora. Eu cliquei mentalmente na primeira de várias caixas de informações que bagunçavam minha visão. Erro. Você não pode acessar isso até ter completado o tutorial. Todas as caixas desapareceram, voando para dentro de um único item de pasta que começou a piscar. Eu estava em uma sala ampla do tamanho de uma sala de aula. Uma lareira e uma cama dominavam um lado da sala. Várias prateleiras salpicavam as paredes na metade esquerda da sala, cheias de objetos aleatórios e algumas fotografias emolduradas de criaturas parecidas com pássaros. A outra metade da sala era apenas um carpete cinza oval e bem gasto e uma mesa vazia. Meia dúzia de cadeiras no estilo de sala de aula estavam espalhadas. Eu me virei para a porta. Esta é a única saída daqui? Eu perguntei. O quê? Mordecai perguntou. O rato não estava prestando atenção em mim. Ele estava focado na gata. Oh, eu disse. Morte. Esta é a única saída? É Mordecai, garoto. E sim, claro. Aqueles babacas verdes ainda vão estar me esperando quando eu sair daqui? Donut pulou em uma prateleira alta e derrubou um vaso. Cinzas se espalharam. Mãe! Mordecai gritou, correndo para a prateleira, enxotando a gata. Ele tentou alcançar a prateleira, mas não conseguia. Maldito seja este corpo. Ele se virou para mim. Você pode pegar essa coisa para mim? Tirá-lo daqui? Mordecai espirrou. Acho que posso ser alérgico. Eu não achava que ele estava espirrando por causa da gata, mas por causa da nuvem cinzenta de pó que se formara em torno das cinzas derramadas. Puta merda, cara, eu disse. Tenha cuidado, avisei a mim mesmo. Ele não parece muito durão, mas é nível 50. Isso deve significar que é um bastardo poderoso. Você pode me ajudar? Eles vão esperar por mim ou não? Sim, não, provavelmente. Bem, é complicado. Um pode esperar, mas um definitivamente voltará para o clã e chamará os outros. Você esmagou a cabeça daquele pobre goblin. Dê a eles uma hora e a família inteira estará lá fora. Do outro lado da sala, Donut descobriu a lareira, que estalava alegremente. A gata sentou-se na frente dela, levantou a pata e começou a se lamber. Droga. Ok, eu disse. Não se atreva a trancar esta porta. Eu agarrei a maçaneta e voltei para fora. Mal tive tempo de ouvir o rato dizer: você está rastreando as cinzas da minha mãe por toda, antes de bater a porta. O trator Goblin tinha ultrapassado a porta em cerca de 10 metros e estava no meio de uma curva larga, tentando voltar pelo caminho que tinha vindo. O engenheiro tinha batido o trator diretamente na parede. A roda giratória soltou faíscas enquanto os espinhos retavam a pedra. O Goblin morto permaneceu espalhado sobre os azulejos.
O cadáver parecia mais uma pizza de linguiça e pimentão verde tamanho família que tinha sido atropelada algumas vezes. Ambos os goblins restantes estavam de costas para mim. Eu corri em direção ao veículo. O ceifador assassino tinha uma pequena escada perto da parte traseira. Parecia ser feita de ossos amarrados com corda. Um dos goblins viraria a qualquer momento. Eu tinha que pegá-los agora. Se um deles escapasse e avisasse os outros membros de seu clã, ou o que quer que fosse, eu estaria ferrado. Eu precisava desta guilda de tutorial, então eu só tinha uma escolha. Os ossos irregulares da escada rasgaram meus pés descalços enquanto eu subia. Eu sufocei um grito. Eu pulei para cima do aparato metálico e zunindo. O ceifador assassino gritava tão alto que nenhum dos dois tinha me notado. Todo o topo da máquina não era nada além de um buraco rebaixado forrado de pele com bancos ao longo do comprimento. Apesar da pele, o chão estava quente em meus pés, quase queimando. Cheirava a alcatrão queimado e almíscar animal. A máquina provavelmente poderia carregar uns 15 goblins, sem contar o motorista, que tinha um assento na frente. Uma dúzia de alavancas, bicos e alças vibratórias se estendiam do chão na área da cabine. Os controles todos vibravam e pulavam para cima e para baixo. O goblin que usava a panela estava sentado no assento, gritando e grunhindo algo enquanto ele torcia, girava e puxava as alavancas. Fumaça saía e vapor sibilava de vários canos. A máquina inteira vibrava como uma caldeira prestes a explodir. O teto liso e rochoso deste túnel era muito mais baixo do que o longo corredor principal que saía das escadas. Quando eu me levantei em toda a minha altura, eu podia alcançá-lo e tocá-lo. Mal. Ainda me surpreendia a ideia de um mundo inteiro feito desses corredores e caminhos. Eu corri para a frente e agarrei o goblin comum, que ainda segurava seu bastão sem abacaxi na mão. A criatura mal pesava alguma coisa, me surpreendendo. Eu o peguei enquanto ele grunha de surpresa. Ele tentou sem sucesso me bater com o bastão. Com toda a minha força, eu joguei o goblin para a frente. Ele disparou para fora da área de passageiros do trator. O monstro gritando voou diretamente sobre a cabeça do engenheiro, que só agora estava começando a reagir. O goblin voador colidiu com a parede do túnel, depois ricocheteou, caindo diretamente nas lâminas dianteiras giratórias. Uma chuva de vermelho nos atingiu. O goblin restante rosnou e, rápido como um chicote, puxou uma pequena lâmina curva de uma bainha em seu lado. Ele pulou de sua cadeira e correu em minha direção. Oh, que merda! O monstro se moveu muito mais rapidamente do que eu antecipei, me surpreendendo. Eu tinha que lembrar que esta era uma classe diferente das duas últimas, e ele estava um nível acima. 2 níveis acima de mim. Esta foi uma ideia burra. O que a Bea sempre dizia. Você simplesmente mergulha de cabeça nas coisas sem pensar nelas? Eu chutei o goblin com o pé descalço. Sem ninguém nos controles, o trator continuou a gemer e retalhar a parede da masmorra. As vibrações pioravam a cada momento. Logo a coisa toda estava pulando como uma máquina de lavar com uma pedra dentro. O goblin estava gritando algo para mim em sua linguagem gutural. Você está no meu mundo agora. Eu gritei de volta para ele. Você precisa falar minha língua, seu pedaço de merda verde esquisito. Para minha surpresa, o goblin sorriu. Eu podia dizer que ele me entendeu. O pequeno monstro trocou a faca de mão. Você não está falando sua língua, ele disse. Você está falando o padrão do sindicato, seu escravo idiota. Eles programaram isso no seu cérebro. Você realmente acha que vai sobreviver além? O goblin nunca terminou a frase. Enquanto ele estava distraído com seu próprio solilóquio, eu saltei para a frente, peguei a panela de sua cabeça e o esmurrei com ela.
Dentes pequenos e afiados voaram. O goblin cambaleou. Eu o esmurrei novamente. Ele derrapou para o lado do trator. Sua barra de vida apareceu depois que eu o esmurrei pela primeira vez, mas ainda estava bem no verde. Ele esborrachou-se no chão, gemendo. Sua faca voou. Eu olhei por cima da borda. O goblin estava deitado de costas. O trator continuava a girar e pular, mas estava se movendo na direção oposta. A vida do goblin ainda estava com 3/4 cheia, mas ele tinha perdido o fôlego. O goblin começou a se sentar e eu joguei a panela nele. Para meu total espanto, eu o acertei bem na testa. Ele gritou, suas mãos estendendo-se para agarrar o novo ferimento. Eu medi a distância. Não era muito longe. Tipo uns 2 metros, 2,5 metros. Eu tinha feito isso muitas vezes quando criança. Que se dane. Eu pulei do ceifador assassino, mirando os 2 pés no peito e estômago do goblin ainda se recuperando. Não tenho certeza se mencionei isso antes, mas esta é uma informação importante. Eu tenho 1,90 m de altura. Eu peso cerca de 104 quilos e, embora não estivesse em tão boa forma quanto quando estava na ativa, eu estava indo para a academia 3 vezes por semana há anos, construindo minha massa muscular. Eu sempre fui abençoado com um desses corpos que naturalmente retém bem os músculos. Meu pai foi linebacker. Inferno, até minha mãe tinha 1,78 m. E o pai dela tinha jogado no centro para Oregon State antes de se tornar guarda prisional. Então, o que eu estou dizendo é que eu sou um cara grande. Eu tenho muito volume. O goblin era pequeno, e ele não tinha quase nenhuma massa. O efeito de eu pular sobre ele de cima foi como alguém esmagando um donut de geleia gordo com uma marreta. O carinha não teve chance. Gosma jorrou do goblin por todos os orifícios. O ceifador assassino começou a gemer ainda mais alto. Eu olhei para o que eu tinha feito, e de repente senti um enjoo. Mais notificações apareceram na minha tela. Uma dica informativa surgiu, aparecendo na minha visão periférica. Eu me virei para olhar. Ceifador de goblins assassino, violação iminente da caldeira. Um cronômetro de contagem regressiva apareceu abaixo do texto. Estava em 12 segundos e contando regressivamente. Filho da puta. Vai explodir. Eu me virei de volta para a sala, a meros 30 metros no corredor. Isso era perto demais? Eu não tive tempo para pensar nisso. Eu corri, escorregando e deslizando nos azulejos enquanto voltava correndo para a sala. Eu abri a porta e pulei para dentro. Eu bati a porta e me preparei para o impacto. Bam! O mundo tremeu. A porta estremeceu, me jogando para a frente no chão do salão da guilda. Meus ouvidos zuniram. Mas a porta aguentou, e eu não parecia estar ferido de outra forma. Donut estava no canto da sala, bufando e sibilando. Que diabos você fez, garoto? Mordecai perguntou, olhando por cima de mim para a porta. Aquele portão é capaz de segurar um ataque cinético de um Star Destroyer. Eu nunca vi nada abalá-lo tanto. Eu disse, sentando-me. Meus ouvidos continuavam a zunir. Aquela coisa de trator goblin ficou presa contra a parede, e então explodiu. Mordecai assentiu lentamente. Uma violação da caldeira, então. O xamã local provavelmente a encantou caso ela explodisse. Teria focado a energia da explosão no não-goblin mais próximo. Você tem sorte de estar atrás daquela porta. Uma explosão focada, mesmo que pequena, tem muito mais energia do que você pode pensar. Tendo decidido que a comoção tinha acabado, Donut deixou o canto e voltou para seu lugar em frente à lareira. Seu exterior normalmente fofo permaneceu extra inchado, e seu rabo balançava para cima e para baixo. Eu podia dizer que a gata estava irritada.
Sua criatura cagou nas cinzas da minha mãe, Mordecai disse, balançando a cabeça. Isso não vale a pena. Não vale a pena de jeito nenhum. Então, senhor guilda de treinamento, eu disse, encostando-me na parede. Meus pés doíam. Meu coração continuava a bater forte no meu peito. Eu estava coberto de sangue goblin. Parecia que eu tinha carne moída crua presa entre meus dedos dos pés. Eu me arrepiei. Preciso de sapatos. Sapatos e calças. Que diabos está acontecendo? Qual é a da masmorra? Todo mundo está realmente morto? Como eu uso essa porra? 1 milhão de outras perguntas surgiram na minha cabeça. Eu sabia que ele provavelmente poderia estalar e me quebrar ao meio, mas eu tinha uma vontade esmagadora de agarrar o Homem-Rato pelo seu colete estúpido e sacudi-lo até que todas as respostas caíssem dele. Além disso, quem diabos é você? Por que você está aqui? O que realmente? Mordecai levantou as mãos. Ok, calma, garoto. Eu sei que você está confuso. Eu já estive na sua posição. Tudo será explicado. É por isso que estou aqui. Mas antes de começar, eu preciso explicar algo para vocês dois. O rato olhou para a gata, que o encarou de volta. Meu nome é Mordecai, e eu sou o que é chamado de NPC não combatente. Eu sou como você. Eu sou uma pessoa cujo mundo foi deslocado. Isso foi muitos sóis atrás. Eu era um aventureiro de masmorras como você. Eu cheguei até o andar 11, e eu sabia que nunca iria conseguir ir mais longe do que isso. Uma vez que você desce para o andar 10, você recebe várias opções para sair da masmorra. Quanto mais fundo você for, melhores são essas opções. Ele caminhou até a prateleira com o vaso derrubado, e ele pegou uma foto emoldurada de uma das criaturas pássaro. Ele a entregou para mim. Parecia notavelmente uma foto normal emoldurada. Mas o material era peculiar, e a foto era cortada de forma estranha, em forma oval com os cantos truncados. É assim que eu realmente pareço. Esta é uma foto do meu irmão. Eu nasci um pássaro do céu, mas me tornei um metamorfo quando cheguei ao andar 3 da masmorra. Eu mudo de forma toda vez que o meu salão de guilda é movido. Mordecai continuou. Quando uma masmorra se abre pela primeira vez, eu trabalho em uma guilda como esta. Mais tarde, após o colapso do terceiro andar, meu quarto aqui é transportado para um nível muito mais profundo, e minha forma é alterada novamente. Eu passo a maior parte do meu tempo trabalhando em uma guilda de magia, que é um lugar onde se pode ir para escolher feitiços e treinar se tiver escolhido um caminho baseado em magia. Embora ao longo dos anos eu só tenha tido um punhado de pessoas que realmente chegaram tão longe. A maioria dos aventureiros não passa do 10º andar. Então, um metamorfo é um metamorfo? Eu examinei a imagem. Eu não conseguia dizer se era uma fotografia ou uma pintura ou outra coisa. Os olhos da imagem pareciam penetrar em mim. Era uma criatura parecida com uma águia dourada. Asas, semelhantes a anjos, estavam dobradas em suas costas. Sim, Mordecai disse. Ele suspirou. Eles recriaram minha casa para mim, incluindo todas as minhas posses quando decidi me tornar um mestre de guilda. Eu tive apenas alguns momentos para pegar o que eu quisesse antes que eles evaporassem tudo. Agora, toda vez que me mudo para um novo mundo, eles mudam minha forma. É algo diferente a cada vez, mas é sempre um tipo de mob do andar atual da masmorra. Eu não sei porquê. Eu não acredito em nada disso, eu disse. Então vocês são alienígenas? Vocês são todos de um mundo diferente? Então como o jogo ou o que quer que seja sabe como nós falamos? Algumas daquelas últimas notificações mencionaram Jean-Claude Van Damme e incels e esteroides. Mordecai assentiu. Você está se adiantando.
Cada masmorra é construída especialmente para o mundo que habita. E eles gastam muito tempo garantido que os locais entendam o jogo e as notificações. Eles buscam autenticidade. Eu não deveria realmente te contar nada disso, mas eu acho que se você for ficar tropeçando por aí, você precisa saber o que está acontecendo. Eu ainda não sei o que está acontecendo, eu disse, a frustração aumentando ainda mais. Mordecai balançou a cabeça. Vocês, humanos, são todos iguais. Este é o 7º ou 8º mundo semeado por humanos, e é sempre a mesma coisa. Vocês sempre querem saber por quê. Por que você não pode simplesmente aceitar suas circunstâncias e seguir em frente? Meu povo, os pássaros do céu, geralmente duramos muito mais do que vocês, humanos. Você sabe por quê? Porque a gente leva na boa. Eu não disse nada por vários momentos. Havia muito a analisar ali. Mundo semeado por humanos? Isso significava que aquele babaca conspiratório na TV com o cabelo maluco estava certo? Que os humanos não eram únicos, mas uma colheita, deixada para crescer sem vigilância até isso. Mordecai viu minha expressão de confusão e suspirou. Ok, eu vou te dar a versão rápida, ele disse. Ele puxou uma cadeira e sentou-se. Ele gesticulou para outra cadeira situada no centro do tapete redondo. É melhor você se sentir confortável. Ponto.